Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui na Escritura como viver a fé em um outro pensamento, porque a fé que temos é algo celestial. A fé que temos é algo que recebemos direto do Todo-Poderoso. Então, não podemos viver essa fé que temos ou que recebemos de Deus no pensamento humano, porque a nossa fé é grande demais para ser vivida no pensamento humano que é pequeno. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem e você vai ver porque muitas pessoas elas não conseguem viver a fé de fato como deveria. Porque muitas pessoas que poderiam ser fortes na fé, infelizmente muitas são fracas e não fortes. Você vai ver aqui na Escritura o porquê. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando diz segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, alguém vai dizer: pastor, Deus me deu uma fé sobre medida? Não. A cada um de nós nos foi dado uma fé de acordo com o pensamento que cada um tem. Porém, essa fé que nos foi dada há uma vírgula, há uma vertente, aonde Deus ele pode acrescentar na vida de cada um, dependendo do pensamento com o qual cada um vive. Mas veja que no início ele disse: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, não pense de si mesmo, além do que convém. Porque a recomendação é nós não pensar de nós mesmos. Porque se pensamos de nós mesmos, nosso pensamento, conforme em Gálatas, capítulo 4, versículo 9, o pensamento humano, ele é pequeno. Senhoras e senhores que me ouvem, o pensamento humano, ele é frágil. O pensamento humano, ele é pobre. E a Bíblia que diz isso, não sou eu. Veja, alguém que vive esse pensamento frágil, esse pensamento pobre, ou esse pensamento pequeno, o qual é o pensamento humano. Se alguém faz um exame e é detectado algo nesse exame, uma diabetes, a colesterol ou algo semelhante, o médico vai chegar para alguém e vai dizer assim: você vai ter que tomar esse medicamento para o resto da vida, para depressão, por exemplo, ou alguém que sofre com pressão alta. A pessoa vai pensar assim: eu vou tomar remédio agora o resto da minha vida. A pessoa que sofre com insônia, muitas pessoas se tornam vítimas do medicamento, refém do medicamento. Muitas pessoas vivem presas, escravizada pelo medicamento. Ah, pastor, sabe que eu sou de idade. Quando a gente está com certa idade é assim mesmo. E mostra na Escritura onde Abraão, aonde Ló, os homens de Deus lá do passado, aonde Noé, homem de Deus que viveram 900 anos, aonde eles viviam na base de medicamento. Não que a gente não vai ter um problema uma vez ou outra, é comum, porque somos seres humanos. Agora, o que não é comum é a pessoa ser refém de medicamento o resto da vida. Isso é o pensamento pequeno, as pessoas ficam presas. Esse pensamento pequeno, veja, não pense de si mesmo, porque o pensamento humano é pequeno, senhoras e senhores que estão me ouvindo. O pensamento humano é frágil. O pensamento humano, ele é pobre. Então não posso viver apoiado nesse pensamento pequeno. Porque se eu viver minha vida apoiado nesse pensamento que é pequeno, esse pensamento que é frágil, esse pensamento que é pobre, eu vou me tornar refém do meu pensamento. Eu vou me tornar escravo do meu pensamento. Se eu viver apoiado no meu pensamento, eu vou me tornar escravo dele. Ou seja, eu vou tomar remédio, medicamento pro resto da vida.
Eu vou viver preso a esse pensamento pro resto da vida, porque ele é pequeno. Mas a Escritura diz aqui que a fé que recebemos, no final do versículo 3, diz assim, ó: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja, cada um recebeu a fé de acordo com o pensamento que tem. Agora, se você vira essa chave e passa a viver a fé com outro pensamento, Deus automaticamente vai acrescentar a fé na vida daquele alguém. E quando esse alguém vira a chave e começa a viver um outro pensamento, não o seu, que é fraco, que é pobre e que é pequeno, quando você abre mão de viver o seu pensamento e passa a viver um outro, qual é o pensamento de Cristo, automaticamente Deus começa a aumentar a fé na vida daquele alguém. E esse alguém que virou a chave e está vivendo um outro pensamento, mesmo que receba uma mal notícia, não vai se contradizer, não vai preocupar-se, não vai se desesperar, porque não está vivendo um pensamento pequeno, está vivendo esse pensamento que é grande, não está vivendo esse pensamento que é pobre, está vivendo esse pensamento que é rico, não vai estar vivendo esse pensamento aqui que é frágil, mas esse aqui, o qual é inabalável, o pensamento de Cristo Jesus. Não vai tomar decisão tendo como base esse pensamento. Esse pensamento que é pobre, já falei, vai nos escravizar, vai tornar as pessoas depressivas, vai tornar elas refém do vício. Veja que muitas pessoas hoje em dia, elas vivem presas ao mundo pequeno, presas ao ódio, por exemplo, presas à malícia, presas a essa vida mundana, sendo escravo, refém do próprio pensamento que é pequeno, o pensamento que é frágil, o pensamento que é pobre. A pessoa que vive o pensamento pequeno, ela vai concordar com tudo de errado. A pessoa que vive esse pensamento que é pequeno, ela vai concordar com tudo que Deus não concorda. A pessoa que vive o pensamento pequeno, qual é o pensamento humano, ela vai se tornar refém do próprio pensamento o resto da vida. Mas a fé que recebemos é grande, senhoras e senhores, para ser vivida com esse pensamento. Veja, a fé é algo sobrenatural. Presta atenção nesse detalhe. A fé que temos é algo sobrenatural. O pensamento humano é algo natural. Então não é possível viver o sobrenatural no pensamento natural. Tem que virar-se a chave, viver em nós um outro tipo de pensamento, qual é o pensamento de Cristo, para que essa fé que recebemos, Deus ele possa acrescentá-lo na vida de cada um. E o que Deus quer de fato é acrescentar. Mas para Deus acrescentar em cada um, estou falando de fé, estou falando da vida sobrenatural. Eu estou falando da vida celestial ou do pensamento de Cristo. Para Deus aumentá-lo isso em alguém, tem que haver a virada de chave. Muita gente está vivendo um pensamento pequeno. Muitas pessoas estão vivendo esse pensamento frágil que é o pensamento humano. E não é possível viver a fé no pensamento humano que é pequeno. Eu tenho que abrir mão do meu pensamento que é pequeno e viver um outro tipo de pensamento, para que então Deus possa acrescentar em mim. A pessoa que vive o pensamento pequeno, se alguém chega para essa pessoa que vive o pensamento pequeno e diz assim: ó, fulano falou isso de você, toma cuidado que o fulano está sendo falso. Esse alguém que vive pensamento pequeno vai dizer: não devo nada para fulano, vou lá agora, ele vai ter que falar na minha cara o que eu devo para ele está falando de mim. Quem vive o pensamento pequeno vai querer tirar limpo na mesma hora. Mas a pessoa que vive um outro tipo de pensamento, que virou a chave, vai pensar assim: fulano falou de mim, eu vou incluir ele nas minhas orações, vou orar por ele. Ponto. A pessoa que vive o pensamento pequeno, deixa se levar por todo mundo. Mas a pessoa que vive um outro tipo de pensamento, quando vira a chave, só acredita nisso daqui, no pensamento de Cristo e mais ninguém. A pessoa que vive o pensamento pequeno, tem o pensamento pequeno como base, toma decisões apoiadas no pensamento pequeno, vive tomando prejuízo, vive tropeçando na vida. A pessoa que vive o pensamento pequeno, vive no prejuízo a vida inteira. Quem vive o pensamento pequeno. Mas a pessoa que ignora o pensamento pequeno, o pensamento frágil, o qual é o nosso pensamento humano, e vira a chave e passa a viver um outro tipo de pensamento, começa a progredir na vida. As coisas começam a acontecer, a vida começa a andar, porque virou a chave. Então é necessário que haja essa virada de chave, para que Deus acrescente na vida de cada um.
Como disse aqui, no meio do versículo 3 do capítulo 12 de Romanos, antes, pense com moderação. Ou seja, com relação ao pensamento humano, nós temos que ser moderado, porque o pensamento humano é pequeno, como falei. Agora, quando você vira a chave e vive um outro tipo de pensamento, o qual Deus ele vai acrescentá-lo à fé, quando esse alguém vira a chave, a partir de agora você pode pensar grande, você pode sonhar grande, porque Deus realiza sonho. Mas tem que virar a chave, não viver preso a esse pensamento pequeno. Alguém está debaixo da promessa e pensando assim: por que não aconteceu ainda? Por que não se cumpriu ainda? Alguém está debaixo da promessa e muitas vezes até duvidando, dizendo assim: não vai acontecer, eu estou esperando há tanto tempo, quando é que as coisas vão me acontecer? Pensamento pequeno, o pensamento frágil, o pensamento pobre. Mas quando alguém vira a chave, está debaixo da promessa e vira a chave, esse alguém vai pensar assim: falta muito pouco para a minha vitória, falta muito pouco para eu chegar onde desejo, falta muito pouco para eu ocupar uma posição de destaque, falta muito pouco para a minha fé ser honrada. Eu não sei qual pensamento você está vivendo, mas se você virar essa chave, pode apostar, dentro de pouco tempo, as coisas vão mudar e vai mudar para melhor na sua vida. Se você virar essa chave, está próximo de você cantar o hino da vitória. Se você virar essa chave, está próximo de coisas grandes, coisas extraordinárias que acontecerem no nome de Jesus Cristo. Mas tem que haver essa virada de chave. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja que Deus nos deu a fé numa determinada proporção, com uma vírgula, podendo ser acrescentada. Isso depende do pensamento que cada um está vivendo. Se alguém está vivendo um pensamento pequeno, que é o pensamento humano, o pensamento frágil, em vez de Deus aumentar essa fé, vai diminuir. Porque o pensamento humano, a fé que é grande, ela não cabe no pensamento humano. Eu tenho que abrir mão do pensamento humano, virar essa chave, para que eu possa viver essa fé, o qual é algo sobrenatural que recebi de Deus. E se eu virar essa chave, para eu viver essa fé, que é algo sobrenatural que Deus me deu, automaticamente, por eu ter virado essa chave, essa fé que Deus me deu, Deus ele vai acrescentá-lo em mim, aumentando cada vez mais, porque houve na minha vida uma virada de chave. Aí eu não vou aceitar depressão, aí eu não vou aceitar ser refém de medicamento a vida inteira, aí eu não vou deixar me levar pelos outros que diz que alguém está falando mal de mim. Aí eu não vou deixar me levar pelo ódio, eu não vou deixar me levar pela malícia, eu não vou deixar me levar pela discórdia, pela raiva. Não que a gente não vá se irar, todo mundo se ira, mas aquela ira vai ser momentânea, vai ser passageira. Alguém não vai viver irado a vida inteira. Tem gente que está na presença de Deus irado a vida inteira, com raiva a vida inteira, com ódio a vida inteira, vive com raiva a vida inteira, tem vontade de bater, de matar alguém a vida inteira. São pessoas que estão vivendo um pensamento pequeno, se tornou refém do pensamento, se tornou escravo do pensamento pequeno. A pessoa recebe uma má notícia e ela pensa assim: já que eu vou morrer, eu não vou nem para a igreja mais. A pessoa entra em depressão, se tranca dentro de um quarto. A pessoa deixa de tomar um medicamento que ia ser momentâneo e ela seria curada se ela pegasse firme com Deus. A pessoa aceita aquela palavra de derrota e pensa assim: já que eu vou morrer, eu vou desistir de tudo. Para que eu vou ir mais para a igreja? Para que eu vou continuar tomando medicamento? Mesmo aquele medicamento que vai curar. Já que eu vou morrer, eu vou desistir de tudo. Abre mão da família, abre mão de sonhar, abre mão de tudo. Pensamento pequeno, pensamento pobre, pensamento de escravo. Tem que haver a virada de chave para as coisas já acontecerem. Será o que não é o que muitos estão precisando? Haver essa virada de chave para que Deus acrescente na sua vida? Tem que virar a chave, senhoras e senhores. Porque diz aqui no versículo 3: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus nos deu a fé com uma determinada proporção, mas com uma vírgula, podendo ser acrescentada. Tem pessoas que não têm fé para nada. Tem pessoas que adiante do problema entram em desespero. Tem pessoas que adiante da má notícia desistem de viver. Tem pessoas que ouvem a má notícia da boca do médico e pensam assim: agora vou tomar medicamento o resto da minha vida. Alguém abre a boca e diz assim: eu tenho artrose. Outro diz: eu tenho diabetes. Outro diz: eu tenho colesterol. Outro diz: o meu câncer. Irmão, a doença não te pertence não. O mesmo Gálatas capítulo 5, versículo 1, a escritura diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, livre, e não se submetais de novo a julgo de escravidão. Muita gente aceita as derrotas.
Muita gente concorda com o fracasso por conta do pensamento pequeno. Tem que haver a virada de chave e entender que Deus ele não te escolheu para você viver doente, mas para você ser alguém cheio de saúde, cheio de fé, cheio do poder do Espírito, cheio do renovo do Espírito, para ser diferente, para fazer a diferença, para se destacar, para que aqueles que olhem possam saber que Deus é contigo no nome de Jesus. Mas tem que haver a virada de chave. Não a pessoa concordar, aceitar, se tornar refém do medicamento, da dor, concordar com aquele problema, aceitar o problema, ser refém do mesmo a vida inteira. Pensamento pequeno, pensamento pobre, pensamento frágil. E nesse pensamento pequeno vai ser escravo mesmo. Porque como pode viver algo sobrenatural que a fé num pensamento pequeno? Não é possível. Para eu viver a fé que recebi de Deus, eu tenho que abrir mão do pensamento pequeno. Quando você abre mão do pensamento pequeno, vira a chave, você começa a viver essa fé que você recebeu de Deus. E aí Deus começa a acrescentá-lo, porque houve em você a virada de chave. Aí você não vai se contradizer diante das más notícias, não vai se desesperar, não vai ser refém de medicamento a vida inteira, não vai aceitar depressão, a insônia, vai haver a virada de chave, as coisas vão mudar, vai voltar a ser feliz, vai voltar a viver a libertação, vai voltar novamente a viver aquilo que você sempre sonhou um dia, e não ser refém da insônia a vida inteira, do medicamento, da depressão, entre tantas outras coisas. Tá bom, queridos? Que você entenda que é necessário que haja essa virada de chave, para que assim você tenha facilidade até para perdoá-lo. A pessoa que não perdoa está vivendo um pensamento pequeno. Quando você vira a chave, você consegue perdoá-lo. A pessoa que odeia, pensamento pequeno. Quando você vira a chave, você consegue amar o seu próximo. É tudo diferente quando é essa virada de chave. Tá certo? Deus abençoe. Pense nisso. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.